Olá, crianças, tudo bem por aí? Por aqui tudo bem. Mesmo com alguns probleminhas que surgem assim todo dia para a gente resolver, mas a gente sente a presença de Jesus nos dizendo, nos dirigindo para que coisas fazer para resolver cada problema. Porque os problemas são naturais da vida, né? Todo dia tem uma coisinha para resolver. Mas Jesus está sempre ajudando a gente. Então hoje eu queria primeiro saudar todas as crianças, porque Jesus ama muito as criancinhas. Jesus deixou registrado na Bíblia a seguinte frase: deixai vir a mim as criancinhas. Ele ama contar histórias para as criancinhas, ele ama ver as criancinhas felizes, brincando, correndo, orando, indo para a igreja. Então, crianças, eu quero saudar aqui aquelas que eu já sei que estão assistindo esses vídeos. Letícia e Sofia lá no Canadá estão assistindo. Mateuzinho também assiste. Mateuzinho ainda é pequeno, tem 3 anos, ele não tem às vezes muita paciência para ficar muito tempo ouvindo, mas eu faço aí algum trabalho com massinha, mostrando como foi a criação do mundo, mostrando Adão e Eva, e ele vai absorvendo tudo. Mariana também já falei para o tio Tiago para ir assistindo com ela, porque é muito importante as crianças começarem a conhecer a Jesus. Eu sei que Damile também assiste, a mamãe dela sempre está colocando, sempre está agradecendo pelas histórias. Giovana e Pedro, lá da igreja, também sempre assistem. Quem é mais que eu poderia lembrar aqui que assiste? Beatriz, a prima de Mariana, Bia, a vovó dela também bota para ela assistir. E é muito bom. E talvez outras crianças estejam assistindo que eu nem sei quem são. Mas o importante é que vocês vão passando adiante esses vídeos, tá bom? Então hoje nós vamos conhecer como foi que tudo começou aqui na Terra. Vocês sabem como tudo começou? A Bíblia diz que a Terra estava sem forma, completamente no caos, na bagunça, sem forma e também vazia, e que tinha muita escuridão sobre a terra. Mas o nosso Deus, ele não teme a escuridão, porque ele tem muito poder sobre a escuridão. Então o espírito dele ficava pairando sobre a terra, voando para lá e para cá, como se fosse um pássaro. Ele ficava assim, voando. Aí, de repente, ele disse: eu vou criar uma nova terra. E eu vou fazer uma terra muito bonita. E aí Deus começou a usar o poder da palavra dele para que as coisas começassem a aparecer na terra, a surgir na terra. Deus não tem medo de nada, né? E nós também, quando estamos caminhando com Jesus, também não vamos temer nada. E ele disse: eu vou criar uma nova terra e nela vai ter muitas plantas, muitos animais. Vai ser uma terra iluminada de dia pelo sol, de noite pela lua, pelas estrelas. Vai ter lagos, vai ter rios, vai ter mares, florestas. E ele imaginou tudo aquilo e ele desenhou na sua mente como seria essa terra, porque Deus, a Bíblia diz, e Jesus é Deus, que ele é um arquiteto. Então ele gosta de cores, ele gosta de cenários bonitos, e ele começou a projetar na mente dele como seria essa nova terra. E tudo ele ia fazer pelo poder da sua palavra, ou seja, quando Deus falou, haja luz na terra, que estava toda escura, a luz surgiu. O poder da palavra de Deus é muito grande. Ele pode criar todas as coisas só falando com a sua boca. E quando ele diz uma palavra, quando ele profere uma palavra, aquilo acontece, porque na palavra dele tem poder. E toda essa história, crianças, está contada no livro de Gênesis, na Bíblia.
Na Bíblia das crianças e na Bíblia dos adultos, sempre está falando dessa criação, essa nova criação da terra. E a terra, ela foi criada, ela foi feita em 7 dias, assim diz o livro de Gênesis. Foi rápido, não é? 7 dias criar tudo isso, o universo, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as florestas, os lagos. É muito poder. Só um Deus poderoso pode fazer isso em 7 dias. E aí ele disse no primeiro dia, haja luz, e a luz surgiu. Aí ele separou a luz das trevas. As trevas é a escuridão. E assim ele criou o dia e a noite. E Deus continuou falando, e sua palavra de poder continuou criando essa terra que nós temos hoje, que nós vivemos hoje. Então ele criou os céus, o firmamento, que é onde ficam as estrelas, os astros, os cometas, os planetas. Ele criou os mares, ele criou os lagos, ele criou os rios. Depois ele disse, tem muita água aqui na terra, eu vou ter que separar uma porção seca para que o homem possa habitar. Então ele separou a porção seca daquela mundo de água que tinha. E aí se formaram os mares, os rios, os lagos e a porção seca, que é o lugar onde nós habitamos. Podemos pisar em solo seco. É onde se constrói as escolas, onde se constrói as residências, as casas onde nós moramos, onde se constrói os parques para as crianças brincarem. Essa é a parte seca da terra. E aí Deus disse, tá faltando árvores aqui, porque a árvore é muito bom ter árvores, né? Quando a gente tem um jardinzinho com árvores, é tão bom. Eu aqui no meu jardim, eu plantei 4 cacos grandes assim, ó. Cacos grandes. Porque quando a área é muito grande, você planta a árvore cresce bastante, dá manga, dá limão, dá caju. Mas quando você mora num terreno menor, você pode plantar assim cacos grandes, assim, árvores frutíferas. Árvores que vão dar frutos. E quando você vê o fruto nascendo, é tão lindo. Aqui já deu limão, agora tá dando laranja. É muito lindo. O lugar que tem árvores, que tem plantas, que tem flores. Então Deus começou a criar as árvores que davam frutos, criou o sol, a lua, as estrelas, todo o universo. Quando você olha de noite assim para o céu, que você vê aquelas estrelas todas brilhando no céu, a lua, quando a lua tá cheia, que fica assim uma bolona, e tá iluminando a terra também, né, naquela hora. Tão lindo, não é, crianças? Então, vamos preservar, vamos cuidar da nossa terra, do nosso planeta, porque o homem está destruindo muito o nosso planeta. E Deus estava muito animado, porque cada dia que ele criava uma coisa, ele disse, ai, como ficou lindo, isso foi muito bom. Aí eu vou criar mais. Aí no outro dia, ele criou mais coisas. E aí quando criou os mares, ele disse, agora eu vou ter que botar uns peixes aqui nesses mares. Eu criei o céu, agora eu vou ter que botar umas aves aqui nesse céu. Para ficar voando, cantando aqui mesmo, na minha casa. Os pássaros cantam muito quando a gente está louvando a Deus, cantando para Jesus. Eles começam a cantar junto com a gente. Você sabe o que aconteceu agora na sala da televisão lá embaixo? O globo da luz, o lustre da luz que eu tenho lá embaixo. É assim, é todo de sisal. Sisal é uma corda. E os passarinhos gostam muito de fazer ninho aí. Então eles começam a trazer a palhinha no bico, vai arrumando o ninho, arrumando. Já saíram aqui 2 gerações de passarinhos que fizeram ninho nesse lustre que eu tenho lá embaixo. Agora, a semana passada, um outro começou a fazer ninho. Eu disse, mas vocês sujam muito minha sala aqui. Eu vou tirar, mas quanto mais eu tirava, mais eles colocavam. Aí eu resolvi deixar. Aí o passarinho, a mamãe passarinho, vem agora. Ela já tá bem gorducha, porque ela já tá carregando aqueles ovos, né? Aqueles ovinhos pequenos, que ela vai pôr neste ninho. Depois ela fica sentada em cima,
para chocar, e depois de um tempinho, alguns dias, nascem os filhotinhos, e a gente fica vendo aqueles filhotinhos tão pequenininhos ali no ninho, e ela protegendo os filhotinhos, traz comida no bico, vai lá fora, pega comida, traz e dá no bico do filhote. Então, a criação de Deus é muito linda. E aí ele criou os bichos, os animais, o leão, o elefante. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui a terra, ó, quando ainda não tinha nada criado, tá vendo? E Deus estava passeando pela terra. Depois que ele pensou muito, ele começou a dar forma à terra. Olha como ele deu a forma à terra. As montanhas, começou a surgir árvores, rios, e tudo muito colorido, as plantas muito coloridas, tá vendo? Não é linda a terra que Deus criou? Deixa eu ver uma outra figura aqui. Ah, aqui ele começou a criar os animais. Olha a cara do leão com o filhotinho no braço, na pata dele, a leoa com outro filhotinho. Olha a águia. Olha a girafa, olha o pescoção dessa girafa. Ela tem um pescoço grande assim, Deus fez ela assim, para ela poder pegar as frutinhas lá no alto das árvores. Então, a terra não está ficando linda? Essa terra linda foi Deus quem criou. Mas aí ele disse, para que eu vou criar uma terra tão linda se não tem o homem, pessoas para viver lá? Eu vou ter que criar também essas pessoas. Aí ele pegou um barro que estava ali junto dele, igual a massinha de modelar, começou a formar o homem. E aí ele formou Adão. Adão foi formado do barro da terra. E dentro de Adão estava morando Eva. Mas por enquanto só Adão que aparecia. E aí, quando ele viu Adão formado ali naquela massinha de modelar do barro que se chama argila, ele disse, agora eu vou ter que dar vida a esse boneco. Eu vou soprar o fôlego da vida. Aí, quando Adão recebeu aquele fôlego da vida, Adão se levantou e se tornou alma vivente. Começou a viver. E quando ele olhou, a terra estava linda ao redor dele. Aí Deus disse para Adão, Adão, eu já criei muitos animais, agora você vai receber uma tarefa. Você vai dar nome a todos os animais. E ele foi trazendo os animais para Adão. Esse aqui, como é que vai se chamar, Adão? Adão disse, leão. Esse aqui, Adão, como é que se vai chamar? Urso. E essa daqui, girafa. E ele foi dando nome a todos os animais. E de repente ele viu que todos os animais tinham o macho e a fêmea. Aí ele disse, Adão não pode ficar sozinho. Adão tem que ter uma companheira. Ele não pode ficar sozinho. Eu vou tirar a Eva de dentro de Adão. E aí Deus, com o poder da palavra dele, fez Eva sair de dentro de Adão. Botou Adão para dormir. A Bíblia diz que ele tirou uma costela de Adão e formou Eva. Encheu aquele buraquinho da costela que ele tirou com carne humana. Aí Adão e Eva começaram a viver nessa terra linda, nesse jardim que Deus chamou Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o primeiro jardim criado aqui na terra, onde tinha todos os animais, onde tinham as aves, onde tinham as montanhas, os rios, os lagos, as estrelas. Depois que a terra foi crescendo mais, mas naquela época a terra era assim, era menorzinha, chamava Jardim do Éden. E Adão e Eva foram criados. Eu não disse a vocês que a terra foi criada em 7 dias? Cada dia Deus criou uma coisa. Se você for na sua Bíblia, você vai ver no primeiro dia o que é que ele criou, no segundo, no terceiro, no quinto. E no 6º dia, ele criou Adão e Eva e disse, Adão, você agora vai tomar conta da terra. Você vai cuidar desta terra. Esse vai ser o seu trabalho, a sua tarefa. E Eva vai ser sua ajudadora. Ela vai lhe ajudar também a cuidar dessa terra.
E todos os dias, crianças, Deus descia do céu para este jardim do Éden. De tarde, ele vinha sempre de tarde, lá no finalzinho da tarde, lá para 5h30, 6 horas, talvez. E ficava conversando com Adão e Eva. Não é lindo isso? Deus conversar com a gente não é uma coisa maravilhosa? Ele fazia isso e Adão e Eva gostavam muito da companhia de Deus, porque quem não vai gostar da companhia de um Deus tão maravilhoso como esse, que tem muito poder, que ama muito a você e a mim, que ama muito as criancinhas. Então Deus, e que gosta de conversar com a gente, ele gosta da nossa companhia, vocês sabiam disso? Então Deus todo dia de tarde descia para conversar com Adão e Eva. E Adão e Eva cuidavam daquele jardim, jardim do Éden, como Deus mandou para eles. Então essa foi a forma que Deus criou esta terra. E onde está Jesus nessa história? Jesus está aí junto com Deus, porque Jesus é Deus. Então Jesus ainda não tinha aparecido como homem, mas ele já estava ali, juntinho do Pai, ajudando nessa criação maravilhosa dessa terra. Então, nós, pessoas humanas, temos que nos preocupar em cuidar desta terra, em fazer com que essa terra não fique feia, cheia de lixo. Tem que ir nos parques, não pode quebrar os brinquedos, não pode jogar lixo no chão, tem que procurar sempre a lixeira, tem que molhar as plantinhas da sua casa para ficar tudo lindo, colorido, porque Deus vai se alegrar muito com isso. E sabe o que é que vai acontecer? A mesma coisa que ele fazia com Adão. Ele vai descer na sua casa, no seu quarto, e vai querer conversar com você. Jesus está ali com ele, viu? Não se esqueça, porque Jesus ali ainda estava com o Pai, depois, não sei quantos mil anos depois, é que ele veio assim na forma de homem, como seu papai, sua mamãe, ou seu papai, seu avô. Ele vem em forma de homem, mas ele também fala através das mulheres. Então, essa foi a nossa história de hoje, para você entender como foi criada a Terra. E tem um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, Deus criou tudo isso com o poder da sua palavra. Ele falava, acontecia. É palavra de poder. Agora, os homens dizem, alguns, que a gente veio do macaco. Pode isso? Você acha que você veio do macaco? Com certeza que não. Nós viemos da criação de Deus, que ele criou conforme o poder da sua palavra. Então, crianças, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se algum dia alguém disser que você veio do macaco, você diz assim, um momentinho, você se senta, fica bem tranquila, mansinha. Diz assim, ó, me desculpe, mas eu creio no Deus de Israel. E eu tenho certeza que foi ele que me criou. Eu tenho certeza que foi ele quem criou os homens, as mulheres e as crianças. Agora, isso aconteceu como? Quando o papai e a mamãe se casam, que também é o plano de Deus, e aí tem os filhinhos. Mas foi uma geração humana criada por Deus que veio de Adão e Eva, que foi o primeiro homem e a primeira mulher que ele criou. Não foi do macaco. O macaco vem de macaco. O tigre vem do tigre. O leão vem do leão. E o ser humano vem de outro ser humano, que foi Adão e Eva. Então, quando disserem que você veio do macaco, fique tranquilo. Você diz, não, eu acredito na Bíblia, eu acredito no que está escrito lá, eu sei que eu sou criação de Deus. Agora, eu vim através do amor que existiu entre papai e mamãe, e aí eu fui formada, mas tudo veio de Deus. Então, essa foi a nossa história de hoje, e eu vou deixar uma tarefa hoje para vocês, viu? Vocês vão pegar uma cartolina e vão desenhar essa terra que eu contei para vocês. Vocês podem pegar a sua Bíblia também e olhar como é que está lá. Mas o que foi que Deus criou na terra? O sol, a lua, as estrelas. Você pode desenhar o céu com sol, com estrelas, com lua. Você pode desenhar uma floresta, botar o leão, botar o tigre. Pode recortar essas figurinhas e colar. Pode
fazer um rio, pode fazer o mar, pode colar uns peixinhos. Então, essa é a tarefa que eu deixo para vocês hoje. Vocês vão fazer isso numa cartolina, pede a mamãe para comprar a cartolina, e vocês vão fazer o desenho, o cenário. Cenário é aquela foto que você tira, você vai desenhar, vai se transformar num cenário, numa foto da criação da Terra, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. E depois eu vou mandar outra história falando agora de Adão e Eva, tá bom? Tchau, e que o Jesus esteja sempre morando nos seus corações. Um beijo.